Na China, mais 6.000 anos. Na Babilônia, no Japão e até na América do Sul. Não importa, cara. Pra onde você olhar no mundo, tem um relato de algum dragão. Inclusive, tem vários países europeus que já disseram que tem ossos de dragão de verdade. Mas de onde que veio isso? Será que eles foram extintos que nem os dinossauros? Eu vou te contar tudo isso e vou te mostrar que até o Brasil já teve um dos dragões mais irados de todos. Vamos lá. Enéas Trunks, Peter aqui, e galera, hoje o papo é daqueles que parece simples, né? Mas quando você começa a cavar, olha, fica absurdo, de verdade. Tem a ver com religião, política, história, filosofia e por aí vai. Porque dragão, cara, é um bicho que a gente vê em tudo que é lugar. Tudo que é lugar mesmo. Não importa sua idade, onde você nasceu, sua condição de vida. Todo mundo já ouviu falar de um dragão, percebe? E eu te provo isso fácil. Se você sair na rua agora e pedir pra 100 pessoas desenharem um dragão, cada uma vai fazer de um jeito. Vai ter dragão mais gordo, vai ter mais magro, mas todos vão ter algo em comum. Vai ser sempre um tipo de cobra ou um lagarto gigante, sempre. Geralmente com asa e cuspindo fogo. Isso é comum. Ou seja, muda o detalhe, mas a ideia base é praticamente universal, global. Isso já é muito bizarro, né? Por si só já é bizarro. Porque você vê dragão em tudo, né? Filmes da Disney, conto de fada, anime, jogo, sempre tem. Às vezes ele nem é só uma coisa à parte, né? Não, ele é o símbolo principal da parada. Tipo Como Treinar Seu Dragão, Game of Thrones, Dragon Ball. Não tem pra onde correr. Só que aí vem o ponto. A gente costuma associar dragão com fantasia medieval, cavaleiro, castelo, princesa, aquela vibe do Senhor dos Anéis. Mas o dragão é muito mais antigo que isso. Tipo, muito mais antigo mesmo. Vocês não têm nem ideia, né? Na China, por exemplo, já encontraram representações de dragão feitas com conchas de 6.500 anos. Cara, isso é antes de Cristo, antes da maioria das civilizações que a gente estuda na escola. Ou seja, a ideia de dragão já era muito velha, desde a época de Jesus. Isso é importante por quê? Porque muda totalmente a forma como a gente enxerga o dragão. Dependente da cultura, ele não é nem de longe o mesmo bicho. Na China mesmo, né? O dragão não é esse monstro do mal. Ele é um símbolo da sorte, de prosperidade, de poder. É algo mega positivo. Isso impacta até hoje. Lembra o live action da Mulan? O Mushu, que era aquele dragãozinho zoeiro do desenho, foi substituído por uma fênix. E não foi por acaso não, ok? É porque tratar dragão como piada pode ser ofensivo para a cultura chinesa. E se a Disney perde o mercado chinês, esquece, já era. É bem mais que uma lenda pra eles, né? Tipo, durante muito tempo, só a família imperial podia usar o dragão ou ter qualquer desenho de dragão nas roupas. O cidadão comum era proibido. Olha o nível de importância disso. É isso que eu tô trazendo pra você. O dragão tem conotação política e religiosa em vários lugares ao longo da história. Agora, você corta para a Europa medieval e vira o completo oposto. Aqui o dragão vira mal absoluto. Isso tem muito a ver com religião mesmo, né? Porque no livro do Apocalipse, o diabo é descrito como um dragão vermelho de 7 cabeças. Ou seja, o dragão vira símbolo demoníaco. E aí surgem aquelas histórias clássicas, né? O herói que mata o dragão, salva a princesa, pega o tesouro. Aquela parada toda, você conhece. Só que se você parar pra pensar, o dragão ali representa um monte de pecado junto. Ele acumula ouro, ou seja, ganância. Dorme em cima do tesouro, então é preguiçoso. Sequestra a donzela virgem, né? Que pode ser visto como luxúria. Cospe fogo, que tem a ver com o inferno e por aí vai. Por isso que ele é o pacote completo do mal. E quando o herói vence, não é só uma historinha pra criança dormir. É o bem vencendo o mal. É a luz de Deus vencendo a escuridão. E aí que entra uma das histórias mais famosas do mundo. São Jorge. Na boa, quem que nunca ouviu falar dele? Fala a verdade. O cara que matou um dragão para salvar uma cidade. E isso simboliza exatamente isso. O cristianismo vencendo o mal. O paganismo sendo derrotado. Tanto que São Jorge é padroeiro da Inglaterra, até do Rio de Janeiro. Aliás, com a Inglaterra tem um negócio curioso, porque na Primeira Guerra Mundial teve esse cartaz que convocava o pessoal para se alistar na guerra. Então o dragão foi usado muitas vezes num contexto político e religioso. Depende da ocasião. Agora segura essa conexão aqui porque ela é muito boa. Essa história toda do São Jorge tem ligação direta com o Drácula. Só que não o vampiro chupador de sangue, né? O cara real mesmo. O Vlad III. O pai dele, o Vlad II, fazia parte da Ordem do Dragão. E o pai ganhou o nome de Draco, depois de entrar pra Ordem. E como dá pra imaginar, Draco significa dragão. E Drácula é filho do dragão. Só que essa ordem usava o dragão como símbolo cristão. Por quê? Porque era ligado a essa ideia de derrotar o mal. Ou seja, mesmo usando dragão, o significado era outro. Tanto que era um dragão se enforcando com a própria cauda e com uma cruz nas costas. E aí vem o Drácula do Bram Stoker, que pega a fama do Vlad III, que era um cara mega sinistro que empalava e torturava a galera. E transformou ele num vampiro que a gente conhece hoje. Não por acaso o Drácula é a representação do diabo em toda a história que ele aparece. Então olha que louco, cara. O dragão, ele pode ser símbolo de boa sorte, de água e só de coisas boas. Ou do próprio capeta, dependendo de onde você olha. Agora vem a pergunta que quebra tudo isso. Se o mundo inteiro tem dragão, será que eles existiram? Porque não é só na Europa e na China não, ok? No Brasil tem o boitatá, nos Andes tem o amaru e por aí vai. Tipo, não chama dragão, né? Mas é praticamente isso. Então será que essas criaturas existiram de verdade? Resposta curta é não. Mas Peter, como assim? Impossível isso. Pois é. Só que infelizmente nunca foi encontrada nenhuma ossada de dragão.
A menos que você chame um dinossauro de dragão, o que não seria tão estranho assim se parar pra pensar. Mas isso não quer dizer que a galera tava viajando à toa. Imagina você na Idade Média, sabe, cavando um terreno, e aí você encontra um osso gigante. Sem ciência, sem estudo, sem nada, você provavelmente não saberia nem ler, né? Quanto mais ter acesso a um livro de ciências. Você vai pensar o quê? Dinossauro? Não. Você vai contar uma história com o bicho mais fantástico que você imaginar. Quem não sabe, inventa. Isso não é maldade. Não é maldade, não tem nada a ver com maldade. Isso é da natureza humana. Nós somos animais curiosos, a gente tem uma necessidade de achar a explicação pra tudo, sabe? De criar um padrão, entende? Então o dragão era a forma que essa galera tinha de explicar muita coisa. Só que, se eu falasse pra você que os dinossauros talvez nem fossem os mais influentes nessa coisa de mito do dragão, você acreditaria? E a baleia tem uma influência muito grande nisso também. Por incrível que pareça, tem. É fácil a gente imaginar uma ideia hoje em dia. Tem baleia azul, jubarte, a orca, que nem a baleia de verdade, e vários outros tipos. Todo mundo já viu alguma no Globo Repórter, né? Ou então, em algum documentário do Animal Planet, nem que fosse só pra xingar a mãe do amiguinho, sabe disso? Então a gente consegue passar a vida inteira sem pegar um barco pra ir no fim do mundo tentar ver esse bicho na nossa frente e ainda assim aprender um monte sobre elas, né? Sobre as baleias. Tipo de informação que alguém nunca teria há centenas de anos. E se tivesse, seria no máximo por ilustrações de um livro ou relatos de história. Nada de câmera 4K submersa, né? Nem autópsia no laboratório com vários pesquisadores, não é? E por que eu tô falando disso tudo? Porque a baleia é um animal colossal, então a ossada dela é muito grande. E muitos ossos de baleia eram encontrados no país de Gales, lá nas Ilhas Britânicas, que não por acaso tem um dragão irado na bandeira do país. Aliás, deve ser a bandeira mais maneira do mundo, concorda? Você pode até pensar, mas Petra, a baleia não tem nada a ver com dragão. Só que aqui é que entra um detalhe muito importante. Muitas vezes o osso não parece com o animal real. Por quê? Porque o jeito que o corpo cobre o osso muda completamente a aparência, né? Então é muito fácil imaginar outra criatura completamente diferente. Só você tentando preencher aquela ossada. Você quer ver só? Eu vou pedir pro editor colocar essa imagem aí na tela e eu quero que você pense que animal é esse. Vamos lá. Pensou? Então, é um hipopótamo. Pois é, não parece nem um pouco, concorda? Por isso que se alguém visse um crânio desse, com certeza iria imaginar que é algum tipo de dragão ou de monstro. Só que na verdade é só um bicho bacana que gosta de melancia. Tanto que até os dinossauros mudam de aparência conforme novas descobertas aparecem, né? Os dinossauros mesmo virou praticamente outro bicho, comparado com versões antigas, tipo Jurassic Park. É até um meme entre a galera que é fã de dinossauro, porque cada versão atualizada dele, coitado dos dinossauros, fica menos badass, né? Então você junta tudo isso, ossos gigantes, mais falta de documentação, mais imaginação humana, pronto. Você cria um dragão. Por isso que na Polônia tem um osso de dragão numa catedral que acabou fazendo com que uma caverna ficasse conhecida como Caverna do Dragão e até tivesse esculturas soltando fogo pela cidade. Na Áustria tem também um osso de dragão que depois descobriram que é um ancestral do rinoceronte. Ou seja, o rinoceronte já é gigante. Imagina esse ancestral dele então. Hoje, infelizmente, não existe nenhuma ossada de dragão encontrada. Nem um dragão ocidental e medieval estilo Smaug ou Drogon e nem um dragão oriental estilo Shenlong. E eu falei muito desse dragão medieval, né? Então, a ideia do dragão cuspidor de fogo provavelmente vem do livro de Jó, quando ele conta uma história que Deus parou uma discussão e contou sobre a criação. Uma das coisas que Deus descreveu é o Leviatã, que é uma criatura com várias características absurdas, que são exatamente como a gente imagina um dragão hoje em dia. Ele era uma criatura marinha, só que a coisa das escamas, do fogo e dos dentes afiados, tá tudo aqui. Os espirros dele soltavam luz como se fosse um raio. Os olhos do Leviatã eram que nem o sol. Ele cuspia fogo e tinha uma fumaça saindo do nariz. E o corpo dele era tão resistente que o ferro era tipo palha pra ele. Percebe? É quase um Godzilla. Só que tem mais, abre aspas. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Ou seja, se ligaram como a questão da soberba, do orgulho, do fogo, sabe? Toda essa associação com o mal tá aqui. É exatamente como os dragões são descritos na Idade Média e nas histórias de RPG até hoje. Por isso que existe tanto essa imagem do dragão cheio de ouro, né? Porque a ideia existia desde o livro de Jó. Mais pra frente, no Novo Testamento, né, ou seja, depois de Cristo, lá no século I, a gente já tem o livro do Apocalipse que fala que o capeta é um dragão vermelho de 7 cabeças. Você já deve ter visto alguma história com a Hidra, né? Tem 1000 coisas com Hidra. Até na Marvel, se parar pra pensar. E aqui, as 7 cabeças de Satanás não são por acaso. A influência dos gregos na Palestina era muito grande. Então, sim, a imagem da Hidra contribuiu com o que eles criaram lá como dragão. E isso influenciou a imagem de Satanás. Depois, o dragão medieval acabou virando uma mistura de Satanás com Leviatã. Só que, assim, a palavra dragão vem de grande serpente no grego e no latim. Ou seja, qualquer cobrona é um tipo de dragão. Isso eu tô falando mais no sentido mitológico, né? O folclórico mesmo. No Brasil, o boitatá seria tipo um bom exemplo de um dragão brasileiro. Algumas lendas falam que o boitatá é essa cobra gigantesca com vários olhos pelo corpo e que controlava o fogo. Olha que irado isso, né? Ainda mais porque o boitatá tinha um tipo de fogo espiritual que não queimava a floresta. Só os invasores dessa floresta, né? Por isso que ela é um símbolo de proteção e tudo mais. Tem até uma descrição do boitatá sendo maior que um touro, com patas de gigante e um olho que brilhava que nem fogo
bem no meio da testa. Então, mesmo não tendo o nome dragão, né? Porque boitatá vem do tupi, que significa coisa de fogo, é o nosso dragão, se você parar pra pensar. A explicação pra ele é que, na verdade, boitatá também é o termo pra fogo-fato, que é um negócio que aparece quando algum bicho tá se decompondo e libera gases que acaba pegando fogo. Provavelmente esse mito foi de alguém que juntou uma coisa com a outra. Só que ainda assim, isso não explica tudo. Porque o dragão não é só um erro de interpretação. Ele é mais do que isso. Mesmo não existindo fisicamente, a dúvida continua. Como que várias culturas pensaram em algum bicho desse tipo? E a resposta é que o dragão é basicamente uma quimera. Você já pensou nisso? Ele é uma mistura de vários animais. Cobra, lagarto, morcego, águia, peixe, por aí vai. Isso aparece em vários povos. Na Babilônia, 6 séculos antes de Cristo, tinha o Sirrush, que é um dragão lá com pata de águia e de gato, chifre, língua de cobra, enfim. Sempre uma mistura, percebe? Na América do Sul, ali pela Colômbia, Peru e Equador, tem o Amaro, que é um dragão que viaja entre os mundos e que simboliza o céu e a terra. Por isso que ele tinha 2 cabeças. Às vezes de puma e às vezes de lhama ou de pássaro, né? Com asas e tudo mais. Um pouco mais pra cima no México, né? Com os astecas, tem o Quetzalcoatl, que era um deus do vento, do sol, de várias outras coisas. E uma das formas dele era uma cobra gigante cheia de penas que podia voar. Ou seja, o dragão vai sendo construído ao longo da história. Cada cultura tem o seu, galera. E aí que você percebe o padrão. O dragão é sempre algo que representa o desconhecido ou até o divino. É uma parada que vai além. Então, no fim das contas, dragões não existiram como animais reais. Só que a ideia deles e o raciocínio por trás sempre existiu. Porque o dragão é isso, no final das contas. É uma das formas que o ser humano achou para explicar o que ele não entendia. É como se fosse um avatar da fantasia, entende? Do mesmo jeito que Hidra, Fênix, Quimera e vários tipos de bichos mitológicos respondem alguma coisa que a galera não sabia como responder. Por que tá chovendo tanto? Pode ser que um deus ou um dragão esteja pé da vida. Por que o mar tá tão agitado? O deus dragão Ryujin tá querendo dizer alguma coisa. Qual foi o trabalho que Hércules precisou fazer? Deve ter sido matar um animal muito sinistro, né? Então, pode ser uma cobra gigante de várias cabeças e por aí vai. Por isso que não é só um lagarto com asa que cospe fogo. É uma mistura de várias coisas que a gente não consegue explicar. Por essência, o dragão é esse animal que vai além de qualquer outro animal que existe. Tipo assim, quando a gente foi apresentado uma situação que a gente não sabia que bicho era ou que precisava de uma história incrível pra explicar o que não sabia explicar, entra o dragão. Que a gente tem essa pira de pensar além, sabe? De imaginar uma criatura mais surreal ainda do que os animais que a gente conhece. E eu acho que é por isso que é assim até hoje, né? O tempo passa e a gente continua fissurado em dragão, dinossauro, e vai ser assim pra sempre, porque eles vão além de tudo que a gente conhece. Curtiram esse vídeo? Querem mais vídeos assim? Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é o nosso termômetro, é saber que você tá aqui. Você já tá inscrito há um tempão? Ativa o sininho, faz isso pela gente, pra talvez você receber notificação, porque não é sempre que o YouTube manda pra você. Obrigado de coração por isso, obrigado por essa oportunidade de estar com você aqui junto esse tempo todo. Tamo junto, galera, até a próxima. Fui! Uhul!